nome é Maxime Siderov. Sim. Quais são suas formações e onde que elas foram feitas? Eu me formei na Ucrânia. Primeiro, minha graduação foi feita na Ucrânia, em 2011. Em 2013, eu me formei aqui no mestrado. Em 2014, eu formei no mestrado na Ucrânia. Em 2016, eu fiz uma graduação no Brasil, de engenharia mecânica. Em 2018, eu fiz um doutorado no Brasil. Em 2019, eu fiz uma especialização de ensino superior. Em 2014, eu também fiz um engenheiro internacional de soldagem e inspetor internacional de soldagem. Muita coisa. Muito legal. Há quanto tempo você está na UNB como professor? Na UNB eu vou fazer este mês 4 anos. Quais são as matérias que você leciona? Eu dou aula na engenharia mecânica e dou também para engenharia de produção. Eu dou aula de soldagem, processos especiais de soldagem e desenho mecânico. Como que você acha que alguma dessas matérias ou todas podem agregar na formação de um engenheiro mecatrônico? Assim, o engenheiro mecatrônico ele é uma formação que ajuda para nossas engenharias. Por exemplo, na parte da engenharia mecânica, a gente não trabalha com parte de software, de parte eletrônica exatamente. Então eu trabalho com uma área de processo de soldagem. Então às vezes eu sinto falta de algum aluno para fazer um TCC, ou parte de PIBIC para melhorar um processo em qual parte? Uma parte de sensores, uma parte de a mais ainda. Então eu acho que isso agrega demais. Sim. E vocês agregam não só na mecânica, vocês agregam em geral na toda a engenharia. Sim. Aproveitando que você comentou no PIBIC, quais são os projetos de pesquisa que você está envolvido? Eu trabalho com manufatura aditiva de metais. Então se vocês já olharam aqui que eu crio uma peça de metal. Então se a gente olha nessas peças, essas são peças feitas de manufatura aditiva de metais. Ou seja, aquela famosa de impressão 3D, só que em vez de polímeros a gente usa metal. Muito legal. Demora muito para fazer? Demora de vez em quando alguns minutos e depende da peça. Essa peça, do que se minha memória não falha, eu acho que ela demorou em torno de 1 hora. Eu pesquisei um pouco sobre os projetos que você orientou no geral e eu vi que todos eram sobre manufatura aditiva. Aí fiz uma pesquisinha sobre isso. É porque essa área é bem recente, no mundo e no Brasil também, tá? Eu me foco nessa área, por quê? Porque eu acho que isso é um futuro da engenharia. Sim. E eu acho que aluno que forma na área mais recente, ele fica mais preparado para o mercado. Do mesmo jeito como engenheiro mecatrônica tem muita coisa de sensores para melhorar e otimizar o processo em geral. Eu acho que é realmente uma coisa que pode ser muito importante pra gente que é da mecatrônica, sabe? Foi uma coisa que me interessou muito, que eu entrei e comecei a pesquisar e muito, muito interessante essa parte de manufatura. Como você acha especialmente que um engenheiro mecatrônico pode participar da tecnologia de manufatura aditiva? Igual eu falei, uma parte de otimizar o sistema, de criar uns sensores, por exemplo. Eu quero medir uma temperatura, eu preciso de um dispositivo para medir essa temperatura. Então vocês que têm uma formação mais específica entre mecânica, elétrica, eletrônica, de mecatrônica em geral, vocês conseguem melhorar dessa parte. Então, com vários sensores. Às vezes, alguns alunos da mecânica, ele não tem informação específica dessa parte, de alguns sensores. Você falou de ter, que é importante, né, os mecatrônicos também entrarem nessa pesquisa. Você tem algum aluno que ou você já orientou, que está orientando de mecatrônica? Não, porque eu não dou aula na mecatrônica, então alunos não conhecem a área e alunos não conhecem professor. Todos os meus alunos são de engenharia mecânica. Vocês não migram para outras áreas, porque a primeira coisa, se você vai migrar para outra área, você sai um pouquinho fora da sua formação e tem que aprender a correr a mais. E outra coisa, como você vai procurar professor se você não tinha disciplina com ele? Você não vai procurar ele, não. Você procura professor, eu gostei dele, ou ele não me reprovou na disciplina, vou fazer TCC com mais ou menos assim que acontece. Mas acho que no futuro seria muito interessante, porque a sua área de pesquisa é muito... a gente pode colaborar muito nela. Pode. Então, anota o nome aí, a gente volta. Mas
Acho que é isso, Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada. De nada, qualquer coisa me procure e mais. Me chamo Giovanni Araújo Borges, sou formado em Engenharia Elétrica com ênfase em Instrumentação e Controle na Universidade Federal de Campina Grande. Fiz mestrado também em Engenharia Elétrica na mesma área, Instrumentação e Controle também na Federal de Campina Grande. Fiz doutorado na Universidade de Montpellier II na França e tenho um pós-doutorado em MIT. Interessante. E há quanto tempo você está na UNB como docente? Desde 2003, então 21 anos. Quais disciplinas você leciona ou já lecionou que impactam diretamente a engenharia mecatrônica? Foram 20 disciplinas até agora. É Muita disciplina. coisa. Mas ultimamente eu estou lecionando na graduação de engenharia eletrônica, né? Eletrônica, instrumentação e sensores e princípios de controle de robôs. São disciplinas que nos últimos tempos eu tenho oferecido. E qual é a importância dessas disciplinas, dessas principais que você citou por agora, para a formação de um engenheiro mecatrônico? Bom, digamos assim, eletrônica tem um finalzinho dela que tem tudo a ver com mecatrônica, já que é eletrônica. Então, assim, a base para você conceber esses circuitos eletrônicos. A instrumentação eletrônica e sensores, ela é mais voltada para quem vai conceber equipamentos, que precisam fazer medição, que envolve sensores. E princípios de controle de robôs para aqueles que vão, digamos assim, um dia precisar ou desenvolver um robô ou fazer uso de um robô e saber como configurar, como, digamos assim, planejar o movimento, como adicionar um sensor de imagem, como é que isso pode ser explorado no robô manipulador ou robô móvel. Robótica trata dos algoritmos, das arquiteturas, da forma como você faz as coisas funcionarem em conjunto, como você tem um desempenho de um robô. Entendeu? Então, construir um robô não é robótica, programar um robô não é robótica, fazer o circuito de acionamento do robô não é fazer robótica. Professor, algum aluno em mestrado, doutorado em mecatrônica? Agora. Atualmente? Veja bem, quem termina mecatrônica, ele pode fazer mestrado, doutorado em qualquer área relacionada. Pode fazer na engenharia da computação, pode fazer na engenharia mecânica e pode fazer na engenharia elétrica. Na engenharia mecânica, eles criaram uma pós-graduação em engenharia mecatrônica que geralmente não envolve os professores de engenharia elétrica. Eu não atuo lá, por exemplo. Eu atuo pelo programa da engenharia elétrica. Então, eu tenho ex-alunos que fizeram engenharia mecatrônica e fizeram pós-graduação em engenharia elétrica, que é uma área afim, e trabalharam bem nessa parte de robótica. E muitos estão ou no Brasil ou no exterior. Eu costumo dizer que a pós-graduação ela não é para você formar professores. Tem um pensamento errado das pessoas. Conheço muita empresa que contrata doutor, principalmente lá fora. Um diferencial, né? Você fala um pesquisador, você não está formando um professor. Aliás, em nenhum momento da minha carreira eu fiz qualquer disciplina ligada a ensino. A gente que dá aula porque faz parte da carreira de professor docente, mas boa parte da nossa carga é pesquisa e projetos. Professor Roberto Batista, do curso de Engenharia Eletrônica da Faculdade do Gama. E também sou pesquisador associado aqui no Laboratório de Automação e Robótica, o LARA. Sim. Quais foram as suas formações, as suas graduações e tudo mais? Sim. Eu me formei em Engenharia Mecatrônica, aqui pela Universidade de Brasília. Depois eu fiz mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia de Sistemas de Controle e Automação. E também o doutorado aqui na UNB também, no mesmo programa. Durante o doutorado eu tive a oportunidade de fazer 2 estágios fora, um na Alemanha, na Universidade Técnica de Kaiserslautern, e um na França, no Instituto Nacional de Pesquisa em Informática Automática, o INRIA. Interessante. Quais são as matérias que você leciona aqui no UNB? Eu leciono as disciplinas, cada semestre muda, né? Mas principalmente as disciplinas de controle. Então tem uma disciplina que é princípios de controle lá do Gama, as disciplinas de eletrônica básica e também algumas disciplinas optativas. Então tem uma disciplina que é instrumentação biomédica, lá no Gama também, e também fundamentos de robótica lá no Gama. Quer fazer uma?
Eu ia perguntar se alguma dessas matérias fazia parte do curso de mecatrônica, mas você não deu aula no Gama. Do curso de mecatrônica, como eu sou professor do Gama, eu ministro as disciplinas lá. Mas as optativas são abertas também para o pessoal da mecatrônica. Normalmente o pessoal tem um pouco de resistência de ir para lá, mas a gente convida todos os alunos também. Os alunos do Gama normalmente vêm participar dos projetos aqui no LAG, então também vocês são convidados a cursar disciplinas optativas lá. Alguma das suas matérias, ou todas, como você acha que elas poderiam agregar na formação de um engenheiro mecatrônico? Na verdade, as disciplinas que eu ministro, elas são vitais, são o centro do curso de mecatrônica, né? Então, um outro nome para o curso de mecatrônica é controle e automação. Então, justamente, as disciplinas de controle são a base dessa parte também. E uma grande aplicação dos sistemas de controle, né, uma área que quase se confunde com a mecatrônica, é a robótica. Então, essas duas disciplinas, eu digo que são fundamentais na formação de um engenheiro mecatrônico. Sim. Ou um engenheiro eletrônico que quer se atuar nessa área. E há quanto tempo você está dando como docente no UNB? Eu estou como docente da UNB desde 2018, então vou completar 6 anos. Entendi. Então, eu pesquisei um pouco sobre os projetos que você está envolvido e apareceu bastante sobre tecnologia assistiva e robótica de reabilitação, né? Você podia falar um pouco sobre essas áreas? Certo. Então, as tecnologias assistivas são tecnologias para ajudar pessoas com algum tipo de deficiência, uma deficiência temporária ou uma deficiência permanente. E elas são usadas no contexto diário da pessoa, então seria uma prótese que a pessoa usa o tempo todo, ou algum sistema de auxiliar de visão para pessoas cegas, esse tipo de coisa que a pessoa pode usar no cotidiano, ou dispositivos que são usados no contexto de reabilitação ou de fisioterapia. Então, ou seja, a pessoa tem um incidente, ela tem uma lesão medular ou alguma coisa assim, ela pode usar durante um tempo, enquanto ela está fazendo a reabilitação no hospital, numa clínica de fisioterapia, e também equipamentos que ela vai usar o tempo todo, né? Como, por exemplo, as próteses. E qual seria o papel, assim, a importância de um engenheiro mecatrônico nessa área, especificamente? Então, voltando um pouco para a parte de robótica de reabilitação, é que tem alguns dispositivos que englobam justamente a parte de hardware de eletrônica, programação e atuação mecânica, que são justamente as 3 áreas que juntas formam a mecatrônica, né? Então é muito importante porque mesmo a gente atuando sobre um sistema, sobre o corpo, né, biológico, é importante ter tanto essa visão geral, né, ou pelo menos essa noção mais específica, tanto da parte mecânica, quanto da parte de programação, quanto da parte de hardware de eletrônica. E saber combinar tudo isso num único sistema, que é justamente a mecatrônica. Sim, uma pergunta aqui agora. A gente queria saber se você tem algum aluno de mestrado ou doutorado na engenharia mecatrônica. Sim, na verdade, na engenharia mecatrônica, a gente tem 3 programas de pós-graduação que o engenheiro mecatrônico pode atuar. A gente tem o programa de pós-graduação em sistemas mecatrônicos, ele está na Faculdade de Tecnologia, ligado no Departamento de Engenharia Mecânica. Tem o programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, que está ligado na Engenharia Elétrica, também aqui no FT, né? E dentro dela tem a sub-área de sistemas de controle e automação. E tem a pós-graduação também no Gama, que é a pós-graduação em Engenharia Biomédica, que também tem alguns alunos de mecatrônica que vão para lá também. Depende um pouco mais do foco, né? Então os 3 são programas muito bons, né? Lá no Gama a gente ainda está só com o mestrado, então aqui os sistemas mecatrônicos e a engenharia elétrica a gente tem mestrado e doutorado, os 2 são programas muito bem reconhecidos, né, pelas agências de fomento, já são programas mais antigos, né, então já estão bem consolidados e cada um tem um pouco de especificidade, então se eu for dar alguma recomendação, ver as linhas de pesquisa e o tipo de trabalho que cada um faz, se interessar. E aqui no laboratório no Lara, né, a gente tem os alunos de pós-graduação, principalmente do programa de pós-graduação em engenharia elétrica. Então, a gente tem alunos de mestrado e doutorado de diversas linhas, né, de pesquisa. Você sabe o tema da pesquisa de algum deles? Sim, os que eu oriento, principalmente. Né? Todos aqui eu tenho alguma noção. A maioria dos alunos que eu estou orientando agora é de um projeto de tecnologias assistivas, né, ou de robótica de reabilitação, que é um projeto que a gente usa uma técnica chamada eletroestimulação funcional para
recuperar o movimento de membros paralisados. Então, o principal projeto que a gente tem, a plataforma que a gente tem agora, é um triciclo, né? Que aí uma pessoa paraplégica não tem o movimento das pernas, e através desse tipo de sistema, né, a gente faz com que ela consiga pedalar esse triciclo com as próprias pernas, ou seja, com os músculos paralisados. Interessante. Acho que era isso. É isso mesmo. Obrigado. Muito obrigada. Meu nome é Marcelo Ladeira, eu fiz engenharia mecânica na UNB, terminei no verão de 76, depois fiz o mestrado no INPE em 77, por aí assim, já nem lembro, né? Em análise de sistemas, que era pesquisa operacional. E fiz doutorado na URGS em Portugal em 1999. Você está há quanto tempo aqui como docente? Como docente eu tenho 40 anos. Nossa. Aqui na UNB. Né? Quais disciplinas você leciona ou já lecionou aqui na UNB? Já lecionei dezenas de disciplinas. Né? Diferentes, né? Em 84, um pouquinho de 84, foi criado o tecnólogo em processamento de dados. Né? Aí eu entrei na UNB em 84. Então eu lecionei, eu praticamente acompanhei uma turma do tecnólogo, ministrando todas as disciplinas dele. Então foram muitas disciplinas mesmo. Naquela época. Atualmente, na graduação eu ministro software básico e linguagem de programação. Né? Então, recebo gente lá de mecatrônica, né, nos dois cursos. Perguntar quais são as áreas ou os projetos de pesquisa que você está envolvido agora? Bom, eu tenho trabalhado com essa parte de inteligência artificial, né? Um pouco com otimização, né? Aí com algoritmos genéticos, com programação genética, esse tipo de coisa assim. Né? E com ciência de dados. Né? Ciência de dados mais mineração de dados. Né? E aí, mineração de dados massivos, também essas disciplinas desse tipo. Vocês olharam aí, ó, tudo isso aí é de aluno de ICC, e os outros que não estão pendurados, porque caíram, estão um bocado ali também escondidos. Né? Se eu posso dizer alguma coisa para vocês, gostem de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, gostem de cálculo numérico, né? Essas coisas assim são boas. Entendi. Acho que era isso, então, as perguntas que a gente tinha. Muito obrigado pelo seu tempo. E com esse trabalho a gente pôde conhecer muito mais sobre o corpo docente da UNB, sobre as matérias que estão no fluxo de mecatrônica, e também com a entrevista do professor Roberto a gente conseguiu conhecer um pouco mais sobre o trabalho de uma pessoa formada em engenharia mecatrônica, as áreas de pesquisa que a gente pode estar envolvido. E muito obrigada pelo tempo do vídeo e pela apresentação. Tá ótimo!